Pessoal, tudo bem? Então, continuando do ponto da onde nós paramos, né, na aula, além daquela classificação que a gente viu no início, né, da aula, considerando o organismo, né, que é eliminado pelos praguicidas, existe uma outra classificação que tem relação com a sua composição química, né, e natureza do ingrediente ativo, né? Então, essa classificação, ela dá uma pista, né, sobre eficácia, sobre as propriedades químicas e físicas, né, desses compostos. Então, a começar pelos praguicidas inorgânicos, que são a base de arsênio, fósforo, cálcio. Então, são base de diversos elementos, né, químicos que podem compor, né, esses praguicidas inorgânicos, em especial o enxofre, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né, vai dar um enfoque nele nessa aula. Um outro grupo são os praguicidas botânicos, né, que são extraídos de diferentes plantas, né, e eles são à base de nicotina, piretrina, rianoides, rotenona, são alguns dos princípios ativos também que nós vamos abordar aqui nessa aula. E um outro grupo são os organosintéticos, principalmente, né, os organologenados, e aqui nós vamos dar uma atenção especial para os organoclorados, né, mas também tem os organofosforados, as triazinas, os herbicidas fenoxi, os carbamatos e os piretróides. Bom, os praguicidas inorgânicos, então, são caracterizados, né, por não conter por não conter carbono, né, e geralmente são derivados de minérios que são extraídos da terra, né. Então, um exemplo que eu dei para vocês aqui, o enxofre, né, o enxofre, ele pode ser usado como inseticida e como fungicida. Nós temos também o sulfato de cobre, que pode ser usado como fungicida, e ele tem aplicação também como bactericida, né? Então, ele atua em algumas bactérias. E tem também o verde Paris, que é o acetoarsenito de cobre, né? Ele foi muito utilizado na década de 60 nos Estados Unidos por conta de uma infestação de besouros que estavam atacando as plantações de batata por lá, né? Então, ele é um inseticida bem potente. E os inorgânicos, né, os praguicidas inorgânicos, eles possuem algumas características, né, que conferem a eles alguma vantagem, né, mas também algumas desvantagens. Então, eles se acumulam em tecidos orgânicos, né, então, ou seja, eles são lipofílicos, né, eles não são biodegradáveis, né, então, logo eles têm uma alta persistência no ambiente, né, por conta da alta estabilidade, né, isso tem a ver com a sua propriedade física, né? Ele também tem um amplo espectro, então quer dizer que ele não atua não necessariamente apenas no organismo-alvo, né? Ele pode expandir a sua ação. E o modo, né, o mecanismo de ação, eles agem então por contato, matando a praga por asfixia, né? Então, como a gente viu lá na linha do tempo, os inorgânicos eles deixaram de ser usados e foram substituídos pelos praguicidas orgânicos, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eles não totalizam mais do que 10%, né, dos produtos que são consumidos, né, de praguicidas, né, que estão em uso. Os praguicidas de origem botânica, então, são principalmente os inseticidas, né? Então, só para relembrar, então, são botânicos, né, esse nome porque são derivados de plantas, né, que repelem, inibem o crescimento ou matam, né, a praga. Então, o primeiro deles é a nicotina, que é um alcaloide extraído do tabaco, né, da planta do tabaco. Eles possuem, esse ingrediente ativo possui uma rápida ação, né, no seu organismo-alvo. Ele é bastante biodegradável, ele também possui um amplo espectro, e o mecanismo de ação dele, o modo de ação, né, é uma ação neurotóxica, né, porque a nicotina, ela é agonista da acetilcolina, né, então lá na fenda sináptica, ela compete pela acetilcolina, né, pelo neurotransmissor da acetilcolina, e isso provoca uma desregulação, né, nos impulsos nervosos, levando a uma hiperexcitabilidade, né,
Então, esse desarranjo, né, nos impulsos nervosos provoca, então, uma paralisia nos insetos, né, e, consequência, né, a morte. Um outro composto são as piretrinas, né, que são extraídas das flores e sementes do crisântemo. Eles possuem rapidação, desculpa. Essa é uma característica dos praguicidas botânicos, né, eles possuem essa rapidação. Uma outra característica que é geral também dos botânicos é que eles são bastante biodegradáveis, porque eles não possuem muita estabilidade, né, no ambiente. Então, eles são usados também, a piretrina especificamente, usadas em insetos, para insetos domésticos também, além da agricultura, né? E ele também tem ação neurotóxica, a piretrina, mas por um outro tipo de mecanismo, né? Pela inibição de canais de sódio, né? Então, é a mesma via, né? O mesmo modo de ação, porém com um mecanismo diferente, né? Eles são usados em insetos domésticos, além da agricultura. E a ação tóxica, seu mecanismo de ação também é neurotóxico, né? Mas envolvendo o fechamento lento, né, dos canais de sódio da membrana neuronal e a inibição do fluxo de íon, né? Isso provoca, então, uma hiperexcitabilidade, né? E interrompe a transmissão do impulso nervoso. Um outro grupo de botânicos, de praguicida botânicos, são os rianoides, né? Então, são alcaloides extraídos da casca da riânia, que é essa planta que vocês estão observando aqui, chamada também de rianodina. Então, ela também possui uma rápida ação, mas com relação à biodegradabilidade, se for comparar com os outros botânicos que nós vimos até agora, e a rotenona também, que nós iremos ver, ela é relativamente menos biodegradável, né? Mas ela também possui um amplo espectro, e ela também possui uma ação neurotóxica, inibindo os canais de sódio. É, o último grupo, né, a rotenona, que nós vamos observar aqui, que são do grupo dos praguicidas botânicos, elas são extraídas da raiz, caules e das folhas de leguminosas da família Loncocarpus e Derris, né, que é também conhecida como timbó, em alguns lugares, em outras regiões também conhecida como timbó-cipó, né. Ela também possui uma rápida ação, também é biodegradável, bastante biodegradável, só que o mecanismo de ação dela difere por conta que o modo de ação se refere à inibição da respiração celular, né? Então, a rotenona, ela bloqueia a cadeia de transportes de elétrons, né, na mitocôndria por ligar-se ao NADH, né? Então, esse é o mecanismo de ação das rotenonas. Então, de modo geral, os praguicidas botânicos, né, eles são bastante instáveis, né, no ambiente, eles podem ser degradados, por exemplo, com sofrendo ação de radiação solar, por exemplo. Eles são relativamente caros e são escassos também, né? E eles foram substituídos pelos organosintéticos, né? Como a gente viu naquela linha do tempo. Bom, agora nós vamos entender então um pouquinho, né, estudar um pouquinho sobre os praguicidas organosintéticos, né, que pertencem, em sua maioria, aos organologenados, né, especialmente os organoclorados, que é o que a gente vai dar enfoque aqui. Tem também que é inseticida, né, os organoclorados são especificamente inseticidas. Nós vamos falar também sobre os organofosforados, que atuam como inseticidas e como herbicidas, os carbamatos, que são inseticidas, principalmente, os piretroides também, que são especificamente inseticidas, mas também nós vamos falar das triazinas e dos herbicidas fenox, que são herbicidas, né, como vocês estão vendo ali, é, e nós vamos abordar sobre esses dois últimos compostos, principalmente porque são compostos mais
relativamente mais novos, né, no mercado, e vem sendo consumido em bastante quantidade. Bom, bom, os organologenados, então, principalmente os organoclorados, né, são uma classe de molécula orgânica, né, que contém pelo menos um átomo de halogênio ligado ao carbono, né? E quem são os halogênios, né? Como vocês estão vendo aqui na tabela periódica, eles fazem parte do grupo 17A, né? Então, são compostos por flúor, por cloro, por bromo, iodo, astato e tenesso. Mas principalmente, né, os principais praguicidas desse grupo possuem cloro, então, na sua composição, né? Como vocês estão observando aqui nessa estrutura química, é a estrutura química do DDT, né? que, que foi um praguicida, né, como a gente viu lá na nossa linha do tempo, que foi um marco, né, o seu uso, e ele, então, foi um composto pioneiro, né, dos praguicidas sintéticos. Então, vocês estão observando ali que ele possui vários cloros, né, ligado à estrutura principal de carbono. E o DDT, então, ele foi sintetizado, né, em 1873, mas as suas propriedades inseticidas, né, foram descobertas por Paul Miller em 1939, e até ele ganhou, né, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por conta dessa descoberta. É, o DDT, ele e os organoclorados, eles possuem certas características, né, que fizeram com que ele fosse banido, né, na década de 60 no mundo, e aqui no Brasil ele foi banido na década de 80. Então, eles possuem altíssima toxicidade, eles são altamente estáveis, né, então eles não se biodegradam, né, no ambiente, e além disso, eles promovem resistência, né, então, é, conforme foi aumentando o seu uso, né, na década de 50, 60, foi se observando que os insetos que sofriam, né, a ação do DDT, eles começaram a desenvolver certas resistências, então o DDT começou a ser ineficaz, né. E o modo de ação, né, desse grupo, eles são também neurotóxicos, né, e eles são inibidores da enzima acetilcolinesterase, né. É, eles bloqueiam também, né? Ele tem esse mecanismo de bloquear a transmissão dos impulsos nervosos, né? Então, provocando a morte do seu organismo-alvo. Depois da proibição dos organoclorados, então, em função da persistência, né, no ambiente e pela resistência, né, dos insetos a ele, os organofosforados ocuparam com bastante força, né, o mercado dos praguicidas. Então, os organofosforados são principalmente herbicidas, inseticidas, né? Começando pelos herbicidas, faz parte desse grupo mais bem conhecido herbicida, né, do planeta, que é o glifosato, chamado também de Roundup, né? Eles possuem amplo espectro, né? Ou seja, eles não são seletivos, né? Não atuam apenas no organismo-alvo. Eles são sistêmicos também, né? Eles atuam nós vamos ver isso com mais detalhe posteriormente, mas quando um praguicida ele é sistêmico, ele atua, por exemplo, na planta, ao longo da planta toda, né? Ele consegue transitar em todas as partes da planta. E ele é aplicado principalmente em plantações transgênicas, né? Porque as plantações transgênicas, elas possuem uma certa resistência, né, ao glifosato, não sendo atingida, então, por esse praguicida, né? E os organofosforados também podem ser inseticidas, né? Como nós estamos vendo aqui alguns exemplos, né? O clorpirifos, né? Que é um inseticida bastante usado e é um organofosforado. O acefato, né? Mais ao meio aqui, que é um dos inseticidas mais utilizados, né? Aqui no Brasil, por exemplo. E tem é, Parachão, né, ou Paration, que é um praguicida, né, um inseticida que foi banido, né, ele já não pode ser mais vendido, né, comercializado.
E as características gerais, então, dos organofosforados é que eles possuem maior toxicidade do que os organoclorados, mas, por outro lado, eles são menos persistentes, né? Então, persistência no solo se dá de 1 a 3 meses, por exemplo, né? Eles também possuem amplo espectro, né? E o mecanismo de ação, com relação aos herbicidas, os organofosforados, então, são inibidores da enzima EPSP sintetase, que é uma enzima que participa da biossíntese de aminoácidos aromáticos, né, tais como triptofano, por exemplo, né, e eles também, né, como inseticidas, eles também são inibidores da acetilcolinesterase. Bom, o próximo grupo são os carbamatos, né? Depois dos organos fosforados, surgiram então os carbamatos, que são compostos derivados do ácido carbônico, né? Que possuem, é um composto que possui bastante nitrogênio. Então, são relativamente menos tóxicos que os organoclorados e os organofosforados, né? Com relação à estabilidade, eles são bastante biodegradáveis, né? Então, são estáveis, podem ser voláteis também. E eles são metabolizados também pelos seres vivos, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Em especial, cabe destacar o caso do Aldicarb, né? Que é o chumbinho, que vocês estão vendo aqui embaixo, que é um carbamato de alta toxicidade, né? Um inseticida, acaricida e nematocida também. E ele é vendido, infelizmente, de forma clandestina, né, usado ilegalmente como raticida, né, doméstico, né, as pessoas ainda utilizam ele para matar esse tipo de organismos, né. Nós temos também o carbofuran, que faz parte dos carbamatos, e o carbaril, né. E o modo de ação deles, eles são também inibidores da enzima acetilcolinesterase. Apesar de potente, né, a inibição ela é reversível, então pode ser revertida, embora seja bastante grave, né, bastante tóxico. Então agora a gente vai falar sobre os herbicidas fenox, né, eles são relativamente recentes, né, se comparados aos anteriores que a gente comentou aqui, e um dos principais representantes desse grupo é o ácido diclofenoxiacético, né, mais conhecido como 2,4-D, né, que é o primeiro herbicida sintético seletivo, né, que foi produzido. Então, ele atua de modo seletivo, né, ele controla principalmente as dicotiledôneas e preserva as monocotiledôneas, né, isso é importante para a plantação, por exemplo, do milho, do arroz, né, e ele é sistematicamente fraco, né, então ele atua só em algumas regiões da planta. Ele possui também a característica de ter alta solubilidade em água, né? São relativamente persistentes, né? A meia-vida, por exemplo, no ambiente aeróbico é de 12 a 40 dias, né? No entanto, num local que possui pouco oxigênio, né? Isso, a meia-vida aumenta em bastante tempo, né? Chegando a mais de ano. O modo de ação, então, dos herbicidas fenóxicos, eles são mimetizadores de auxina, né? As auxinas são hormônios que estimulam, né, o alongamento celular das plantas, né? Então, ele inibe, né, nesse caso, o crescimento, né, delas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a triazina, né? As triazinas, elas pertencem ao grupo das aminas aromáticas, né? O produto mais utilizado, oriundo das triazinas, é a atrazina, né? Que é um herbicida bastante utilizado no mundo, né? E possui um amplo espectro de ação, né? São compostos que fazem parte de uma classe de herbicida amplamente usado, né, aqui no controle de ervas daninhas aqui no Brasil. E as triazinas, elas então são bastante tóxicas, né, e persistentes no ambiente. As triazinas pertencem ao grupo das aminas aromáticas, né. O produto mais utilizado oriundo das triazinas é a atrazina, né, que é um herbicida bastante utilizado no mundo, né, bem conhecido. Ele possui amplo espectro, são bastante tóxicos, bastante persistentes.
Tem um baixo custo, né? Aqui no Brasil ele é bastante utilizado, né, para o controle de plantas daninhas, mas na Europa ele foi proibido, né? E o seu modo de ação, ele atua então por inibição da fotossíntese, né, em particular inibindo o fotossistema 2. E por fim, os piretroides, né, são relativamente mais recentes ainda, né? Então, devido à estabilidade das piretrinas, né, que é aquele praguicida botânico que nós vimos anteriormente, né, provindo das flores do crisântemo, a piretrina ela foi estudada, né, e com isso os pesquisadores conseguiram alterar sua estrutura química, né, deixando ela mais estável, né? Então, com essa estabilidade, eles produziram um novo composto, né, chamado então de piretroide. São compostos mais estáveis, são mais eficazes, né, do que a sua precursora, e além disso, eles possuem também menos toxicidade, né? Desculpa, menos toxicidade. Então, eles são mais estáveis, menos persistentes. No entanto, eles têm um custo mais elevado, né? E o modo de ação, né, desses piretroides, assim como as piretrinas, é por ação neurotóxica, inibindo então os canais de sódio. Então, os piretroides são bastante usados como inseticidas domésticos. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? O RAID, o SBP, um dos mais comuns, né? São compostos, né? Seu ingrediente ativo são principalmente então piretroides. Bom, aqui nessa parte, então, nós vamos explorar um pouquinho alguns dados sobre o consumo de praguicidas, né, considerando o Brasil, a União Europeia e os Estados Unidos, né. Aqui, mais à esquerda, uma lista, então, dos herbicidas mais consumidos, né. Em primeiro lugar, a gente vê o glifosato, né, ele é usado no Brasil, na União Europeia e também nos Estados Unidos. Então, ele representa, por exemplo, aqui no Brasil, 62% dos herbicidas usados, né, para vocês terem uma noção. Em segundo lugar, vem o 2,4-D. Em terceiro lugar, a atrazina, né, só que a atrazina na Europa ela é proibida, então ela é utilizada apenas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Em quarto lugar, o dicloreto de paraquat e em quinto lugar, o diuron. É, ao meio aqui, eu coloquei um gráfico para vocês observarem, né, a escalada de vendas, né, do glifosato aqui no Brasil no período de 2000 a 2010. Então, em 2000 eram vendidas 30 mil toneladas, e em 2010 essa quantidade chegou a, né, mais de 120 toneladas. Então, um grande consumo, né, que foi aumentando e tem aumentado ainda hoje. Esse outro gráfico mostra a aplicação, né, em quilos por hectare em campos de soja nos Estados Unidos no período de 1990 a 2017. Então, a gente observa aqui em azul é o glifosato, né? A gente observa que ele era pouco utilizado, pouco aplicado também, né? Na década de 90, mas a partir do ano 2000 também teve uma escalada de uso, né? Seguido pelo 2,4-D, né? Pelo herbicida, que é um herbicida fenóxido. Já no ranking dos fungicidas, o primeiro lugar vai para o mancozeb. O mancozeb ele é um composto que pertence ao ditiocarbramatos, que são pertencentes aos órgãos sulfurados, né? Eles possuem esse tipo de estrutura química aqui. A ação deles possui caráter, então, multissítio no alvo, que quer dizer que eles inibem mais de um processo na célula do fungo, né, simultaneamente, ou em diferentes locais ou organelas, né? Então, esse é o principal fungicida utilizado aqui no Brasil, por exemplo. O segundo composto são fungicidas que são à base de cobre, né? Então, são inorgânicos. Apesar deles aparecerem em segundo lugar, eles são bem menos, né, consumidos, uma vez que o mancozeb praticamente predomina, né,
a venda e o consumo de fungicidas, né, sendo os principais fungicidas utilizados hoje em dia. Com relação aos inseticidas, nós temos três principais compostos que são comercializados, né, principalmente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e um pouco na União Europeia. Então, em primeiro lugar, vem o acefato. O acefato é um dos fungicidas, perdão, dos inseticidas mais utilizados, né? E ele é um composto que pertence ao grupo dos organofosforados. Em segundo lugar, vem o imidacloroprido, que é um neonicotinoide, que é uma versão melhorada da nicotina, né? Aquele composto que a gente viu, que provém do tabaco, né? E em terceiro lugar, a bifentrina, que é um piretroide, né? A bifentrina e o acefato não são utilizados na União Europeia, né? Apenas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E aqui uma lista, né, de princípios ativos banidos pela Anvisa, né? No quadro esquerdo aqui a gente tem essa lista, né? E esses compostos eles foram banidos principalmente pela característica de possuir alta persistência ambiental, né? Só chamo atenção para vocês aqui para o segundo nome, que é o BHC, também chamado de HCH, né? É um fungicida, inseticida. A gente vai ver uma reportagem, depois um vídeo, né, que foi feito sobre esse inseticida. E aqui no lado direito eu trouxe um gráfico para vocês só para reforçar, né, esses dados aqui da lista de componentes que foram banidos. Esse é um gráfico que apresenta valores de meia-vida ambiental em solos dos principais praguicidas, grupos de praguicidas, né, que a gente viu até agora. Então, eu chamo a atenção de vocês para organoclorados, né, como o BHC e o DDT, dessa lista da esquerda. Então, eles observaram nesse estudo que 21 compostos, né, desse grupo, organoclorados, metade deles possui meia-vida que leva anos, né, para se decompor. Eles viram também que as triazinas também têm alguns compostos, embora em menor quantidade, né, também que leva anos para se decompor. Os organofosforados, os piretroides e os carbamatos, eles são relativamente, então, né, comparados a esses, mais biodegradáveis, né, levando apenas, então, meses para se decompor. E aqui, só para dar um retrato geral, né, do ranking dos 10 ingredientes ativos mais vendidos, né, em 2014, apesar de ser um pouco antigo, né, essa proporção dos ingredientes ativos ainda permanecem. Então, disparado em primeiro lugar vem o herbicida glifosato, com quase 200 mil toneladas. Em segundo lugar vem o herbicida Fenox 2,4-D, né, mas numa proporção muito menor, né, quase 40 mil toneladas. Em terceiro lugar vem o inseticida acefato, né, que é um organofosforado. Em quarto vem óleo mineral, né? Os óleos minerais, eu não comentei, mas eles são usados como aditivos nos praguicidas com o objetivo de aumentar a eficiência, né, desses praguicidas na lavoura, seja para ação, né, de herbicida, seja na ação de inseticida. Em sétimo lugar vem a atrazina, né, que é bastante utilizada, apesar da União Europeia banir, né, esse composto, aqui a gente ainda utiliza bastante. E depois vem o mancozeb, né, como eu disse, é um fungicida bastante utilizado também, é um dos principais, né, fungicidas usados aqui no Brasil. Depois o metomil e, por final, o diuron. Então, esse é só para vocês terem uma noção, né, de como, chamando atenção aqui para o herbicida glifosato, que a quantidade de venda, né, e consumo são muito, muito grandes. E antes da gente seguir em frente e ir para a terceira e última parte da aula, eu gostaria de propor para vocês, né, dar um pause aqui no vídeo e respondam esse quiz, né? Esse quiz é só para a gente
testar o conhecimento, né, de tudo que foi falado aqui. Ele possui 10 questões, né, e vocês conseguem responder em 10, 15 minutinhos, tá bom? Dê uma pausa aqui, respondam lá e eu aguardo vocês. Então, nessa parte da aula, nós vamos então falar sobre a distribuição dos praguicidas, né, e de que maneira ele entra na nossa vida, e ver as principais rotas, né, principalmente sobre uma perspectiva de contaminação. Então, nós vamos ver principalmente 3 rotas, né, a via ocupacional, a via alimentar e a via ambiental. Começando então pela via ocupacional, né, que se caracteriza pela contaminação então dos trabalhadores diretos, né, que manipulam essa substância, trabalhadores agrícolas, em especial. Então, essa contaminação ela é observada tanto no processo de formulação, né, igual vocês estão observando ali na primeira foto da esquerda para a direita, né, seja na mistura ou na diluição, quanto no processo de utilização, né, na hora de aplicar o praguicida. Então, o praguicida, geralmente, ele é aplicado na forma pulverizada, né, como vocês estão observando ali na segunda foto. Além disso, tem a questão do descarte, né, dos resíduos. Geralmente, os resíduos são descartados, né, a céu aberto, ou né, de uma forma inadequada, né, inapropriada. E a contaminação, ela pode se dar, então, na hora do descarte, né, das embalagens que estão contaminadas. E por último, uma última forma também, através da via ocupacional, é a colheita, né? Quando os trabalhadores vão fazer a colheita, eles mantêm então um contato direto, né, com o produto que pode estar, né, contaminado, pode estar com resíduos de agrotóxico, e isso pode fazer com que ele se contamine, né? Para o consumidor, o maior risco é a longo prazo, né? Para o trabalhador rural, infelizmente, o problema é imediato. A segunda via, a segunda alimentar, que a gente vai estudar aqui, e ela se caracteriza-se pela contaminação, então, relacionada à ingestão, né, de produtos contaminados por praguicidas. Então, o impacto dos contaminantes na nossa saúde, ela especificamente, ela depende da concentração dos resíduos, né, que permanece nos produtos, da possibilidade, né, de eliminação dos agrotóxicos, no caso os praguicidas, né, que a gente está chamando de praguicida, por processos de beneficiamento, seja cozimento ou fritura, né, ou lavagem ainda, né, de produtos in natura, e o respeito ao período de carência, né. O período de carência se refere ao intervalo, né, da aplicação do praguicida e a colheita, né. Aqui à direita, se vocês observarem, eu coloquei os resultados do relatório de 2017 a 2018 do programa PARA, né. O programa PARA, essa sigla significa Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimento, que é coordenado pela Anvisa, né, e eles avaliam a contaminação dos praguicidas em alimentos in natura, né, considerando principalmente 3 critérios, que é a ingestão diária aceitável, né, de compostos praguicidas, né, limite máximo de resíduos e a dose de referência aguda, né. Então, esse gráfico aqui que vocês estão observando, ele se refere, então, ao relatório de 2017, e eles observaram que as amostras, 49% das amostras não tiveram resíduos detectados, 23% das amostras foram insatisfatórias, né, tiveram algum problema para fazer essa averiguação, né, essa constatação, e as amostras com resíduos, né, que se encaixaram, aliás, que ficaram fora, né, desses 3 critérios aqui, eles foram 28%, então, das amostras, né, que é bastante, e se considerar as amostras satisfatórias, né, é quase metade, né, das amostras dos produtos amostrados. E o principal contaminante, né, o principal praguicida que eles observaram dentre essas amostras com resíduos
grande parte foi por acefato, né, que é aquele que é um inseticida, né, organofosforado. Então, ele esteve é, no número de 300 detecções irregulares aqui, né, seguido pelo clorpirifos e depois o metomil, né, então, mas ainda assim o acefato, ele foi bastante encontrado, né, nos produtos alimentícios. E a terceira via que nós vamos abordar, então, é a via ambiental, que é o que a gente vai ver com maior detalhe, né, nos slides a seguir. Então, a via ambiental, ela caracteriza-se, então, pela distribuição, né, ou dispersão dos praguicidas ao longo dos diversos componentes do meio ambiente, né? Então, o praguicida, ele pode adentrar em todos os compartimentos, né? Começando primeiro, então, pelas plantas, que geralmente é o objetivo geral, né, dos herbicidas. Assim que o praguicida, o herbicida, ele entra na planta, ele pode ser capturado por ela, né? Ele pode também se ligar ao solo, né? E isso vai depender do tipo de planta e vai depender do tipo de praguicida. Depois, né, depois desse compartimento das plantas, no solo, essa ligação, a gente vai ver isso com mais detalhe, essa ligação, ela depende também do tipo do solo, da química do solo, né, dos compostos químicos que existem ali no solo, dos tipos de praguicidas, né, então todos esses fatores, todos esses parâmetros são bastante relevantes, né, para entender a interação entre os praguicidas e o solo. Além disso, os praguicidas, eles podem ir para o ar também, podem sofrer, né, vários processos, né, através de radiações solares ou do vento, de chuva, a gente vai ver isso com maior detalhe também. E por último, ele pode adentrar aos sistemas aquáticos, né? Seja superficial, seja subterrâneo, né? Lençóis freáticos. Ele também tem essa capacidade de interação. Bom, então começando pelas plantas, após a aplicação então do praguicida, né, a distribuição dele na planta pode ser não sistemática, que nem vocês estão observando nessa primeira figura aqui azulzinha embaixo, né? Quando ela é não sistemática, ela não se move dentro da planta, né? Então nós estamos observando aqui em amarelo, seria o praguicida, né? Ele fica acoplado só, né, absorvido, né, na folha, mas ele não entra, né, assim, nessa outra árvore aqui a gente observa que a parte amarelinha, né, que é o praguicida, ele está apenas na raiz, então ele não se movimenta dentro da planta, né, onde ele foi aplicado, ele permanece ali. Já por outro lado, os inseticidas sistêmicos, por exemplo, eles se movem por toda a planta, né? Aqui vocês observam nessa outra figura aqui mais à direita, eles podem se translocar, né? Translocação seria o movimento, por exemplo, de açúcares, né, ou carboidratos pelo floema, e o movimento de água, eles podem ser translocados também através do movimento de água que é realizado pelo xilema, né? Então, através desses dois tipos de transporte, ele consegue se movimentar por toda a planta, né? E quando os praguicidas atingem o solo, né, pode ocorrer interação, então, entre praguicida e este compartimento, né? Então, conhecendo a estrutura química, as propriedades físico-químicas, né, tanto dos praguicidas quanto do solo, permite que consiga se prever, né, o comportamento dessa interação. Então, por exemplo, dois parâmetros principais, né, afetam essa interação, que são os fatores ambientais e os fatores químicos, né? Os fatores ambientais, por exemplo, o pH do solo pode interferir nessa relação, né, nessa interação. O tipo de solo, textura e compactação também é um fator bastante importante. A quantidade e tipo de argila, esse é um dos fatores mais importantes, porque quanto mais proporção, quanto mais concentração de argila o solo tiver, maior quantidade de matéria orgânica ela vai ter também, e isso vai promover, né, proporcionar uma maior retenção do praguicida ao solo, né? Então, isso é um fator bastante importante.
Então, como eu disse, idade nem quantidade também de matéria orgânica, porque isso está relacionado, então, com a retenção, né, do praguicida no solo. É, com relação aos fatores químicos, então, a polaridade do praguicida é muito importante, né? A interação de carga elétrica é outro item também bastante importante para a interação, né, dos praguicidas com o solo, e a interação com moléculas de água também. Então, por exemplo, os organosfosforados, eles formam, né, complexos muito estáveis quando eles encontram íons metálicos no solo, né, como, por exemplo, cobre, cobalto, ferro, manganês. E esses metais, eles são comumente encontrados, né, na solução do solo. Então, ao interagir, né, os organosfosforados mais esses metais, então eles formam complexos bem persistentes, né, insolúveis em água. Então, eles vão ficar ali retidos naquele solo. E no solo, são conhecidos alguns processos, né, pelos quais os praguicidas podem se movimentar. Então, por exemplo, por escorrimento superficial, como vocês estão vendo mais à esquerda, né? É, esse tipo de mecanismo, ele favorece a contaminação das águas superficiais. Pode ocorrer também a absorção, quando o componente ele é inserido dentro do outro, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a diferença de adsorção com absorção, né? A absorção, como B de bola, como, por exemplo, se a gente coloca uma esponja dentro de um vaso, um recipiente com água, né? Então, a esponja tende a absorver, né? Puxar para dentro a água, para dentro da esponja. Já a adsorção é quando a substância apenas acopla na superfície daquele outro componente, né? Então, no solo, nós podemos observar esses dois tipos de mecanismos, né? Os praguicidas têm essa capacidade, tanto então de ser absorvido ou ser absorvido. Pode ocorrer também o processo de decomposição química, que é quando o praguicida ele se decompõe, né? A depender, por exemplo, da luz, né? Da quantidade de carga elétrica também, né? Isso influencia bastante nessa decomposição no solo. E ele também pode ser lixiviado, né, que é a extração ou a solubilização, né, dos compostos dos praguicidas para, geralmente, para os lençóis freáticos, né. Na verdade, a lixiviação ela pode ocorrer de todos os lados, né, tanto para cima quanto para baixo, mas se houver um lençol freático abaixo, esse lençol freático pode ser, então, contaminado. Então, sabe-se, né, entende-se que a lixiviação, ela favorece, então, bastante a contaminação das águas subterrâneas. Só complementando, então, praguicidas fortemente absorvidos, eles não se lixiviam, né, ou não se movem, porque eles ficam tão presos, né, tão acoplados ali naquela área, se, por exemplo, ocorra uma enxurrada, né, uma erosão, aí sim ele pode se movimentar, mas caso contrário, a tendência é que ele permaneça naquele local mesmo. Aqui, então, os processos de como os praguicidas podem entrar, né, na atmosfera, no ar, né? Então, eles podem, por exemplo, serem volatilizados através da própria planta, né, que recebeu, no caso, se for um herbicida, né, que recebeu a, a carga de praguicida. Então, a volatilização, ela depende muito da pressão de vapor, né, do número da quantidade, né, de pressão de vapor que esse praguicida ele tem, né. Ele pode, esse praguicida, ele pode chegar a atingir também a atmosfera através do ar, né, que a gente está falando aqui, através da deriva, né. O que que é a deriva? É quando a aplicação por máquinas ou por trabalhadores, né, rurais, através de equipamentos de pulverização, pode ser que um pouco do que é pulverizado, ele se dispersa. Além disso, também outro processo que pode ocorrer é a fotodecomposição, né? Então, os raios solares, eles têm grande potencial para decompor vários, vários grupos, né,
de praguicidas, por exemplo, os botânicos, né, eles são muito sensíveis à radiação solar, né, para serem decompostos. E eles podem também, como eu disse aqui, né, através da deriva, mas agora numa proporção, em uma escala maior, eles podem ser dispersados, né, globalmente, né, numa escala muito maior. Então, eles podem ser levados pelos ventos, e se eles se acumularem, por exemplo, em nuvens e houver uma chuva, eles podem se depositar novamente aqui no solo. Outro processo também que pode ocorrer é a volatilização pós-aplicação e erosão eólica do solo tratado, né? Então, uma vez no ar, esses compostos eles podem então ser redistribuídos, né, degradados ou transportados. E o último compartimento que a gente vai explorar aqui é a água. Então, quanto maior a solubilidade dos praguicidas, maior, né, será maior a chance desse praguicida transitar nos diferentes compartimentos que possuem água, né? Então, por exemplo, aqui nessa figura, vocês estão observando, a irrigação aumenta muito a chance de que os praguicidas migrem, né, para águas superficiais. Além disso, fazer a irrigação de solo que está saturado, né, com praguicidas, ou irrigar uma taxa que excede, né, a taxa de infiltração do solo, então pode promover o escoamento, né, dessa água, que pode carregar praguicidas, né, para outros locais. E outro fator que afeta também isso são as chuvas, né, uma grande quantidade de chuva pode fazer o transporte desses praguicidas, que são mais solúveis, né, porque tem uma série deles que são bastante lipossolúveis. Além disso, pode ocorrer, então, o que a gente chama de água de drenagem, né, dessa área de plantação, com o escoamento superficial. Então, só para a gente recapitular o que a gente viu até agora, né, essa figura é um esquema que resume e detalha bem, né, como os praguicidas podem transitar pelos diferentes compartimentos da natureza. Então, aqui no topo desse esquema, a gente tem a aplicação na planta, né, no solo, e a partir do ar, né, como a gente viu anteriormente, né, por exemplo, por deriva, né, de pulverização. Então, a partir disso, existem dois caminhos. Então, ela pode ser transferida para o ambiente, o praguicida, ou o praguicida ele pode ser captado pela planta e bioacumular. Se ele for transferido para o ambiente, ele pode ir tanto para a atmosfera, quanto para, aqui está reservatório, mas considere sistema aquáticos, tá? Ele pode ir para a água ou ele pode ir para o solo. Se ele for para a atmosfera, ele pode sofrer degradação química ou ser dispersado, né, e transportado por longas distâncias pelo vento, né? Com isso, ele pode ser degradado pelo ambiente completamente, ser degradado completamente, né, pelo ambiente, ou ele pode ser degradado parcialmente. Se ele for para a água, ele pode ser também degradado fotoquimicamente, ou ele pode ser degradado, então, por organismos aquáticos. E, de novo, essa degradação ela pode ser completa ou ela pode ser parcial. Por exemplo, se esse praguicida for para o solo, ele pode se ligar a substâncias no solo, como a gente viu, né? Ou ele pode ser destruído por praguicidas, desculpa, pode ser destruído por micro-organismos, né? Muitos micro-organismos são decompositores, né, de praguicidas, então é uma etapa bastante importante, né, realizada no solo. Caso essa degradação, então, seja parcial, então, os resíduos, né, desse praguicida, eles podem permanecer no ambiente por um longo período, ou ele pode ser metabolizado por diferentes organismos, né, incluindo nós, né, incluindo os homens, né. Mas, por outro lado, caso ele seja captado pela planta, ele pode bioacumular, né, então, e isso pode ser feito através da translocação, né, que é essa movimentação dentro da planta. Nesse caso, se ele bioacumular, né, ele vai ser passado através da cadeia alimentar, né, por algum outro organismo que se alimentar dessa planta, né, e
De mesmo modo, vai ser metabolizado também por diferentes organismos, outros organismos, né, acima desse, desse passarinho aqui, por exemplo, né, que se alimentarem dele também vão, né, vão ser contaminados. Então, esse é um resumo bem geral dos principais caminhos que os praguicidas podem tomar, né, ao longo dos compartimentos, dos diferentes compartimentos na natureza. Então, para finalizar, eu trouxe uma reportagem, né, de um caso, comentei com vocês anteriormente, né, de um organoclorado, o HCH, o BHC, que foi extremamente importante, né, e um caso de contaminação ambiental e humana também, como vocês vão ver na reportagem. Então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente finalizar, e vamos, então, assistir essa reportagem. Há 4 anos atrás, eu tive um AVE, acidente vascular isquêmico, uma embolia no cérebro. Passei 3 dias em coma, mas saí e aqui estou conversando com você. Parece que passaram a régua. A metade do meu corpo direito é todo dormente. Hoje eu preciso usar uma muletazinha para apoiar. E hoje falo às vezes com certa dificuldade, mas está dando para levar. Eu vim pra cá com 14 anos, fiquei até hoje. Porque, na verdade, todo mundo aqui dentro está com problema de saúde. O que você sente às vezes? Tonteira, dores nas articulações. Se eu cheguei no médico, só que o médico falou que eu preciso fazer o tratamento do sangue. O problema meu está no sangue. É a cidade dos meninos, ou o que sobrou dela. Em cada um desses prédios abandonados funcionava uma das escolas do orfanato que já atendeu até 1.400 crianças. Aos poucos a região foi crescendo em volta da instituição. Os funcionários também vieram morar aqui. Tudo começou a mudar há 50 anos. Foi quando os moradores descobriram que, apesar daquela sensação de vida pacata e tranquila, todos eles viviam em perigo. Os problemas começaram quando uma fábrica de agrotóxicos passou a funcionar em um dos imóveis do abrigo. Ficou ali por 10 anos. Essa fábrica, mais ou menos na década de 60, ela foi desativada. Só que todos os resíduos, grandes quantidades desses agrotóxicos organoclorados foram deixados ali na fábrica. É uma área rural, então as pessoas começaram a plantar e começaram a usar, sem muito cuidado no manuseio, desses agrotóxicos para a plantação, até vendendo nas feiras livres, etc. Se identificou que esses agrotóxicos estavam proibidos já no Brasil, na verdade até no mundo, porque eles são persistentes no ambiente, muito persistentes, eles contaminam o ambiente, os rios, o solo, os alimentos, e eles são tóxicos, agressivos à saúde humana. A escola interna estava funcionando nessa época, as escolas públicas estavam funcionando nessa época. A fábrica, na verdade, o escombro da fábrica era o playground das crianças aqui da cidade de Rio, inclusive dos alunos internos, né? Os internos eram trazidos para cá para brincar, onde tinha produto contaminado, que aqui a gente chamava o pó de broca de remédio de matar. Vocês chegavam a brincar lá? Me conta. Bastante, brincar bastante, comer frutas, entendeu? Para nossa diversão. E também a gente tinha uma horta, tinha a criação de animais, né? E esse pó de broca a gente usava botando nas plantas, né? Nem imaginava que fazia Não, nem mal. imaginava. O próprio Ministério da Saúde dava o pó de broca, o HCH,
para as mães passarem na cabeça para matar os piolhos. A área pertence à União. E apesar de ter uma portaria, qualquer um pode entrar. Por causa da contaminação, uma decisão da Justiça proíbe a venda das terras. Mesmo assim, a Cidade dos Meninos chegou a aparecer no feirão de imóveis do Ministério da Economia. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi chamada para compor um grupo de pesquisa que fez um estudo de avaliação de risco à saúde humana. Foram identificados esses agrotóxicos organoclorados nos alimentos, no ovo das galinhas, no leite das vacas, na poeira. Então as pessoas estavam inalando e ingerindo esses alimentos com esses agrotóxicos organoclorados que têm um perfil tóxico à saúde humana. Eles são sistemicamente agressivos. Esses exames que estão sendo feitos aqui é para detectar os níveis de contaminação, comparando todos nós aqui com um grupo controle. Então é isso que está detectado aqui. Essa já é a 4ª geração contaminada pelo pó de broca. Isso acontece porque o composto é passado de mãe para filho, mas principalmente porque os moradores continuam expostos ao veneno que nunca foi retirado totalmente daqui. Para vocês terem uma ideia, isso daqui é o que sobrou da cerca que protegia a área onde fica o produto tóxico e perigoso. E ela praticamente nem existe mais. No caminho, uma placa antiga, escondida pelo mato, informa que a região é contaminada. Que a gente, conversando, a gente se sente um verdadeiro grupo de cobaia de laboratório, que somos testados de quando em quando, e que o atendimento de saúde é aquele que entrega o exame, tu está contaminado e faz o quê? Não tem orientação. Meu exame deu contaminação da mesma quantidade que meu irmão mais velho, que veio falecer, tinha. O seu irmão que faleceu esse ano, ele já tinha comprovação que estava contaminado. Isso antes de ter câncer e tudo. Essa região aqui é o foco da contaminação. Toda essa área mais clara e descampada que a gente está vendo era onde funcionava a fábrica de agrotóxicos. E mesmo tanto tempo depois, ainda dá para sentir o cheiro do produto por aqui. Mesmo assim, para todo lado, dá para ver os sinais da livre circulação de gado no terreno e até a carcaça de um animal morto. É gado leiteiro de um vizinho, retira o leite todo dia de manhã e vende para o comércio. É um produto que pode estar contaminado. Pode estar contaminado. Esses pontos brancos que tem na região, isso é pó de broca. Se pegar um osso aqui, isso é veneno. Então, essa reportagem, né, ela conta a história, né, da Cidade dos Meninos, que teve uma grande contaminação, né, por organoclorados, uma contaminação ambiental e que se estendeu também para a população, né. Então, isso evidencia os efeitos negativos, né, que os praguicidas podem trazer para o meio ambiente e para os humanos, né, seja pelo mau manuseio, seja pelo mau descarte. É um problema para todos nós, né? E eu deixo para vocês, aqui, se vocês tiverem interesse, essa é a dissertação, perdão, essa é a tese da Rosália Maria de Oliveira, né, que fez um grande estudo sobre essa região, sobre essa área, né, e acompanhou ao longo de vários anos. Então, é um estudo bem rico, assim, bem interessante de ler. Com isso, a gente consegue entender melhor, né, os efeitos e outros problemas que os praguicidas eles podem nos causar, né. Aqui foram os principais livros de referência que eu usei para a confecção da aula, né. Usei alguns outros materiais que eu vou deixar disponíveis para vocês. E qualquer dúvida, então, me escrevam ou entre em contato.
Tá bom? Obrigada pela atenção e até mais.